Bom dia, meus amigos, bom dia para mais um vídeo aqui no canal, seja bem-vindo e vocês vão ver muita novidade aqui no canal. Vamos falar hoje de crótons. O caminho para uma vida melhor e o valor da confiança. Nesse vídeo, compartilho a história de como comecei minha jornada. Com as plantas, claro, especificamente os crótons. E como dos inscritos acreditar em mim. Mudando meu caminho, vou explorar o que eu aprendi sobre confiança, respeito e o que significa viver uma vida plena. Além disso, falamos sobre a origem das plantas cróton, os países que apreciam mais essa espécie e como cuidar delas evitando perder as mudas. Tudo isso combinado com uma reflexão sobre a vida e o que podemos fazer para nos tornarmos pessoas melhores. Incluo uma história de um monge que traz lições valiosas para nosso dia a dia. Junte-se a mim a essa conversa cheia de aprendizados e inspirações. Todos nós temos um começo. Para mim, eles começaram durante um momento em que o mundo estava parado. Eu encontrava paz nas plantas, especialmente nos crótons. Essas plantas vibrantes e coloridas que refletem a diversidade da vida. Mas esse vídeo é mais do que isso. É sobre aprendizado, confiança e como podemos ser pessoas melhores. Começando pelas coisas simples. Como cuidar de uma planta e observar sua transformação, como vocês podem ver. Os crótons têm uma história rica, originária da floresta tropical do sul asiático. Esses arbustos se espalham pelo mundo, ganhando popularidade por sua beleza única. Países como a Indonésia, Índia e até mesmo aqui no Brasil se apaixonaram por suas folhas multicoloridas. Eu sempre digo que cada cróton conta uma história. E a minha começou vendo essas plantas na estaca, vendendo elas nas estacas. Lembrando que cada país tem uma maneira especial de cuidar das plantas, porque eu não posso deixar de mencionar o clima ideal, as técnicas locais, preservá-las, né? Porque cada pessoa, cada local cuida de uma forma diferente. E não quer dizer que às vezes é o melhor ou pior, é só maneiras diferentes de cultivá-las. Eu não posso deixar de mostrar essa planta vermelha aqui, ó, e contar como foi o início. Eu comecei vendendo um cróton de forma simples, como as estacas. Eram tempos desafiadores e dos inscritos acreditaram em mim. Isso me ensinou a importância da confiança. Acredite, quando alguém acredita no seu potencial, tudo muda. Eu me vi não apenas cultivando planta, mas também cultivando relações baseadas em respeito e confiança. Essas experiências são a base para o que aprendi sobre a vida. Precisamos dar valor àqueles que nos estendem a mão e confiar no processo. Como uma muda de cróton que precisa cuidados, a confiança também precisa ser nutrida. Uma das coisas mais difíceis no começo era manter as mudas de cróton vivas. Aprendi muitos com os erros e hoje quero compartilhar dicas que você não perca suas mudas também como eu perdi. O segredo está no solo, na água e na paciência. Assim como na vida, se você fizer tudo certo, as plantas florescem. Primeiro, escolha o solo bem drenado e mantenha a planta em locais com luz indireta. E nunca subestime o poder da atenção constante. Cuidar de uma muda é como cuidar de um relacionamento. Precisa de esforço contínuo. Rapidamente aqui eu quero contar uma história do monge. Existe uma história de um monge que sempre me inspira. Ele vivia em um mosteiro e certa vez lhe perguntaram:
Qual o segredo para uma vida feliz? O monge, com simplicidade, respondeu: plante semente todos os dias, tanto no solo quanto no coração das pessoas. E com o tempo verás os frutos crescerem. Esse pensamento ecoa na minha vida. Tudo o que fazemos, se feito com cuidado e atenção, cresce, seja na planta ou em um relacionamento. A lição aqui é: o que todos nós podemos plantar sementes de bondade e paciência, tanto em nossa vida quanto nas vidas dos outros. O importante, nunca desistir de nutrir aquilo que começamos. Veja uma planta ou um sonho. Hoje, depois de tantos anos, aprendi que a confiança e o respeito são a base de qualquer relacionamento. E assim como as plantas, que precisam de cuidados constantes, nós também devemos cuidar uns dos outros. Espero que nesse vídeo, que está só no início, vocês aprendem bastante e assistem até o final para ajudar aqui no meu conteúdo. Espero que você tenha aprendido algo sobre as plantas e quem sabe algo sobre a vida. Hoje contarei a história do monge e a sabedoria da Bhagavad Gita. Eu não estou falando de religião, mas eu sempre gostei de história que nos fazem refletir sobre o verdadeiro significado da vida. Uma dessas histórias vem de um antigo monge que, ao ser questionado sobre o segredo da felicidade, respondeu com simplicidade: plante semente todos os dias. Ele não estava falando apenas de sementes literais, como as das crotos que cultivo, mas de ações que plantamos na vida das pessoas ao nosso redor. Cada gesto de bondade, cada palavra de incentivo, cada pequena ação tem o poder de crescer e se transformar em algo maior. Esse monge nos lembra que a vida é uma série de pequenos momentos que acumula valor, assim como não se vê o crescimento imediato de uma planta, também não vemos imediatamente os resultados das nossas boas ações, mas elas estão ali, crescendo em silêncio, até florescerem quando menos esperamos. Bhagavad Gita, um dos textos mais sagrados da Índia, é um verdadeiro tesouro da sabedoria. Ela nos ensina sobre a vida, o dever e o caminho para a paz interior. Uma das passagens que sempre me toca fala sobre o desapego aos resultados das nossas ações. Assim como quando cuidamos de uma planta, não devemos esperar recompensas imediatas, mas fazer o nosso melhor em cada ação, confiando que o resultado virá no tempo certo. Na Bhagavad Gita, Krishna e Arjuna sempre cumpre o teu dever, sem se apegar aos frutos da ação. Não deixes que o sucesso ou o fracasso te perturbem. Esse ensinamento é profundo para a vida e também para cuidado com as plantas. O processo é o que realmente importa. O crescimento acontece no tempo devido. Se formos refletir, quando cultivamos uma planta, também estamos praticando essa filosofia. Nós não podemos controlar totalmente o resultado. A chuva pode não vir, o solo pode estar pobre, mas o que está sob o nosso controle é o cuidado, a paciência e o respeito pelo ciclo natural da vida. O mesmo vale para nossas próprias jornadas. Precisamos fazer o nosso melhor e confiar que o crescimento virá, mesmo que seja em outra forma. Na Índia, há uma referência profunda pelas plantas, especialmente pelo figo da Índia, ou a árvore bode, sob a qual Buda alcançou a iluminação. Essa árvore
representa a conexão entre a natureza e o espiritual. Da mesma forma, o cróton, com as suas cores vibrantes e seu crescimento resistente, nos ensina sobre a resiliência e a diversidade. Uma curiosidade que eu queria dizer, Rafael aqui do Via Sem Fim: os crótons são conhecidos por suas cores intensas, mas o que muitos não sabem é que essas cores são formas da planta se proteger e sobreviver em ambientes hostis, como florestas tropicais, assim como nós, que muitas vezes adotamos diferentes cores e formas para nos adaptar às adversidades da vida. Então, uma observação, uma história aqui rapidamente do monge e o desapego. Outra história que gosto muito é a de um monge zen, que vivia em uma vila e era muito respeitado. Um dia, uma jovem acusou o monge de ser o pai do seu filho. Em vez de se defender, o monge simplesmente disse: "É mesmo?" e aceitou cuidar da criança. Anos depois, a verdade foi revelada e a jovem confessou que havia mentido. Quando vieram pedir desculpa ao monge, ele simplesmente respondeu: "É mesmo?" Essa história nos ensina o poder do desapego, de não ficarmos presos ao que os outros pensam ou dizem sobre nós. Assim como uma planta continua a crescer mesmo quando as condições não são perfeitas, também devemos continuar a crescer espiritualmente, sem nos preocupar com o julgamento alheios. Na vida, podemos aprender com a natureza a aceitar as coisas como são. Assim como as plantas se adaptam às mudanças e estações, nós também devemos encontrar força na adaptação. Em vez de lutar contra as adversidades, precisamos aprender a fluir com elas. Uma conclusão aqui rapidamente para agradecer vocês que ficaram até aqui. À medida que cultivamos nossas plantas, também estamos cultivando nossa alma. O cuidado, a paciência, o tempo investido, tudo isso nos transforma de formas sutis, mas poderosas. Hoje, eu deixo com você essa reflexão. Assim como as plantas precisam de luz, nós precisamos de sabedoria. E essa luz interior que nos guia vem de aprendermos a confiar no processo da vida, em nós mesmos e nos outros. Quando vocês fizerem uma reflexão sobre esse vídeo, espero que vocês tenham tirado algo valioso desse vídeo, seja sobre os cróton ou sobre como podemos ser melhores seres humanos. Plantemos, cuidaremos e confiemos. Obrigado por continuar nessa jornada. E hoje tem coisas que eu queria desabafar sobre ansiedade e sabedoria. Eu vejo que muitas pessoas estão com ansiedade hoje. A ansiedade é algo que todos enfrentamos, especialmente quando sentimos que estamos fora de controle ou preocupados com o futuro. Mas, se olharmos para a filosofia, encontramos maneiras de lidar com essas sensações. Uma das lições mais profundas que aprendi vem da própria natureza. Assim como uma planta precisa de tempo para crescer, nós também precisamos aceitar que nem tudo acontece no nosso ritmo. Na filosofia estoica, por exemplo, aprendemos que não podemos controlar tudo o que acontece ao nosso redor, mas podemos controlar como reagimos a isso. Epicteto dizia que não são as coisas que nos perturbam, mas sim a maneira como as vemos. Se pararmos para pensar, muitas vezes estamos ansiosos por resultados que ainda não chegaram, como se esperássemos que uma planta florescesse antes do tempo certo. Deixa eu pensar em um exemplo prático. Quando estou cuidando dos meus crótons, às vezes fico impaciente para ver o resultado, mas sempre me lembro
tudo tem seu tempo e na vida é igual. Se olharmos com paciência, com calma, veremos que muitas das nossas ansiedades se dissipam quando confiamos no processo, no tempo das coisas. Até o próximo vídeo, meus amigos. Até o próximo vídeo.